Fala pessoal, estamos hoje num novo formato. Eu percebi que tem muito assunto interessante que eu deixei de compartilhar nos vídeos, porque dá trabalho fazer, você tem que parar, pegar a câmera, colocar ring light, pedir para alguém editar. Eu quero testar esse novo formato, então se fizer sentido para você, se você gostar, deixa nos comentários, porque eu vou fomentar dessa forma nos nossos próximos encontros. E o que eu quero falar hoje é sobre esse cenário recessivo que está se desenhando nos Estados Unidos. A gente está tendo um início de ano completamente diferente do que muitas pessoas previram. Então, se a gente fosse recapitular, desde que Donald Trump assumiu o poder nos Estados Unidos, nós tínhamos algumas narrativas que estavam em jogo. Então, uma delas era de um dólar mais forte. A segunda, o tal do excepcionalismo americano, os Estados Unidos conseguindo atrair capital financeiro, capital social, atraindo pessoas, e outros países ficando de lado. Até mesmo criptoativos, né? O Trump, com todas as suas ordens, havia uma expectativa muito grande de valorização dos criptoativos, e o Trump sempre foi a put do S&P 500, ou seja, se a bolsa começasse a cair, o Trump, por ser um homem de negócios, ele faria algo de forma que ele conseguiria manter a bolsa subindo. E tudo isso que eu falei acabou acontecendo o oposto. Cripto corrigiu, S&P está corrigindo, o dólar se enfraqueceu, e é sobre isso que eu quero falar. Será que a gente realmente tem uma recessão nos Estados Unidos ou não? Olha que interessante, de todos os gráficos, isso eu não estou errando aqui na minha análise, de todos os gráficos, talvez esse seja o mais importante. Olha o que aconteceu com o dólar em todo o mundo. A gente teve no Brasil, agora há pouco, o dólar saindo, né, de próximo de 6 no início do ano para agora abaixo de 5,70. E muitos podem tentar encontrar um motivo político para isso, uma declaração do Haddad, alguma coisa doméstica, mas a verdade é que essa variação no dólar foi causada 100% por fatores externos. Nós tivemos ventos muito favoráveis lá fora. Agora, quando eu digo que o dólar caiu, nesse gráfico eu estou colocando o DXY. Então é importante você entender isso. No mercado financeiro, principalmente se você estiver lidando com analistas que olham o mercado global, quando alguém diz que o dólar subiu ou caiu, esqueça isso de dólar contra real. O real é uma moeda que só é relevante para você que mora no Brasil. Lá fora não é relevante. Então a gente está falando do dólar contra uma cesta de moedas, libra, euro, iene e outras moedas. E nós tivemos uma desvalorização muito forte. Então o dólar teve uma correção muito forte e isso tem implicações. E nós podemos até ter uma tese aqui de que o próprio Trump estava buscando isso, né? Se um dos objetivos dele é conseguir reindustrializar os Estados Unidos, conseguir trazer mais força para a indústria americana, um dólar mais fraco com certeza contribui para isso. E olha que interessante, junto com esse dólar mais fraco, a gente está tendo um movimento que talvez seja o movimento mais importante desse início de ano, que é uma rotação. Então a gente passou o ano de 2024 inteiro vendo dinheiro indo para os Estados Unidos, indo principalmente para as big techs, para as grandes empresas de tecnologia. E a gente está vendo agora uma rotação, e esse gráfico que eu trago aqui na tela é uma pesquisa que é feita pelo BOF, o Bank of America, junto com grandes gestores ao redor do mundo, tem alguns bons bilhões de dólares aqui dos gestores, mostrando o posicionamento deles. E olha que interessante, a gente teve uma queda no posicionamento, ou seja, começaram a desmontar a posição nos Estados Unidos, em ações de tech e ações em geral nos Estados Unidos, por isso que o S&P 500 está passando por uma correção e a Nasdaq também, e nós estamos tendo um aumento do posicionamento em outros setores, por exemplo, na própria zona do euro. Então, uma das melhores bolsas nesse ano foi a Bolsa da Alemanha, a Bolsa da Colômbia, até mesmo a Bolsa brasileira em dólares performou muito bem, porque a gente está passando por esse período de rotação. O desafio é entender se isso é temporário ou se isso é permanente, porque o que nós tivemos na última década foi um período, sim, de excepcionalismo americano, de ativos americanos performando muito melhor do que ativos de países emergentes. Mas como tudo no mercado, a gente tende a ter uma reversão à média, tende a ter uma volta para cá. E algo que tem me chamado muita atenção, eu acabei não colocando um gráfico aqui, mas o ouro tem feito recorde atrás de recorde. O ouro superou os 3 mil dólares a onça. O ouro costuma atuar como um indicador antecedente para as outras commodities. Se a gente tiver no próximo semestre, talvez não agora, mas no próximo semestre ainda esse ano, um boom das commodities, outras commodities subindo, principalmente metálicas, industriais,
isso seria muito bom para países emergentes. O Chile se beneficiaria, o Brasil se beneficiaria. Então, pode ser que sim, a gente esteja realmente vivendo um período de rotação com recursos saindo dos Estados Unidos e indo para outros países. Uma vez dito isso, né, quero colocar um pano de fundo. Onde começou toda essa discussão? O que talvez foi o trigger, o gatilho para a gente ter essa rotação? E eu diria, se eu precisasse apontar uma única causa, que foi o GDP Now. O que é isso, Renan? Isso aqui é um modelo que é disponibilizado pelo Fed de Atlanta, e esse modelo mostra qual que é a projeção, a previsão para o PIB daquele trimestre. Então, perceba, eu não estou falando de um indicador antecedente. Quando eu olho a inversão da curva de juros, quando eu olho os PMIs, quando eu olho indicadores de alta frequência, quando eu olho a confiança dos consumidores, tudo isso são indicadores antecedentes, que antecipam algo. E a verdade é que a gente teve muitas antecipações de recessão que não se concretizaram. Agora, o GDP Now, ele é um modelo coincidente, ele é um modelo que mede em real time o que está acontecendo com a economia americana. A gente teve uma mudança de metodologia lá para tornar o modelo mais aderente. E nós tivemos uma variação incrível. Enquanto no dia 26 de fevereiro a previsão era de um crescimento de 2,3%, na semana seguinte a gente teve uma revisão para menos 1,5% e depois para menos 2,8%. E agora, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, vai estar ali próximo de menos 2,5%. Isso significa que uma recessão nos Estados Unidos é concreta, é certeza? Não. Primeiro porque uma recessão, tecnicamente, precisa de 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Aqui a gente está falando de um PIB. Mas, pelo menos esse trimestre, com certeza, deve ter um PIB negativo. E isso, no mínimo, indica uma desaceleração muito forte. Então, isso aqui é um sinal muito forte e o mercado começou a responder. Então, a correção nas bolsas foi uma resposta. A valorização do ouro foi uma resposta. A queda no yield dos bonds, a queda no rendimento dos títulos de renda fixa também foi uma resposta. Se a gente olhar por dentro do indicador, para quem tiver curiosidade, a gente consegue entender quais foram os principais detratores. Se foi importação, exportação, se foi consumo. Então aqui a gente consegue validar isso com mais calma, mas não é tanto esse o ponto que eu quero trazer para cá, apesar de nós estarmos tendo vendas no varejo mais fracos. Então nós tivemos 2 meses consecutivos onde os dados de venda no varejo vieram mais fracos do que o esperado. Um outro mercado que diz muito se a gente pode ter ou não uma recessão, e você precisa acompanhar de perto, é o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho americano, ele aparentemente está forte. Por que eu digo isso? Porque a taxa de desemprego está baixa, porque o payroll continua vindo forte. Porém, a gente vê, vamos colocar assim, por baixo da superfície, dados que começam a preocupar. Então, primeiro, a criação de novas vagas vem caindo. Então, mês a mês, a gente vê isso no payroll e vê isso também nos dados privados. A confiança dos consumidores hoje está muito embaixo. Então, se a gente olhar o indicador da Universidade de Michigan, por exemplo, ou outras métricas que tratam da confiança do consumidor, todas elas indicam um consumidor muito preocupado. E mesmo com a taxa de desemprego baixa, o que nós temos visto são empregos mal remunerados, são empregos que não costumam ser o propósito de vida de alguém. Então, até por isso, talvez esse seja um dos motivos do Trump querer reindustrializar os Estados Unidos e você ter empregos ali de maior valor. Olha que interessante. Mesmo com a taxa de desemprego baixa, foi feita uma pesquisa e hoje nós temos o maior nível de preocupação. Então, perguntaram para os consumidores, né, o seu nível de preocupação em perder o emprego, o maior nível de preocupação dos últimos meses, muito semelhante a 2008. Então, por esse ponto de vista, pensando também que os trabalhos temporários estão crescendo mais que os trabalhos integrais, a gente pode perceber que o mercado de trabalho também começa a sinalizar certa fraqueza, o que também indicaria uma possível recessão ou, no mínimo, uma desaceleração. O que vai contra isso, né? Então, numa análise, a gente sempre precisa pensar nos pontos e contrapontos. O que vai contra isso? Costumeiramente, se eu puxar aqui, ó, desde 1947, as principais recessões que nós tivemos nos Estados Unidos, 54, 61, 68, 75, puxar todas, nós vimos, anterior à recessão, uma queda na margem corporativa, o que agora não aconteceu. Pode não ter acontecido porque
hoje em dia o ambiente de negócio é completamente diferente, a participação das empresas tech e das empresas que são mais asset light são diferentes, então pode ser uma explicação. Agora, eu te diria que eu estou muito mais preocupado em ver a margem num patamar altíssimo, porque margem em patamar alto, e você não tendo muito mais crescimento econômico para isso expandir, é difícil entender ou enxergar que os lucros vão continuar crescentes. Mas alguém pode argumentar que ainda não temos um cenário completo para uma recessão. E é isso que eu quero dizer. O cenário não é completo para uma recessão, mas no mínimo, para uma desaceleração, isso é verdade. E aí uma das formas de você se posicionar é sendo mais defensivo na parte acionária americana, olhando para esse gráfico de margem corporativa, talvez sendo mais agressivo na sua exposição de renda fixa. Então, bonds continuam com um belo rendimento, seja no carrego desses bonds, seja na marcação a mercado. E, caminhando para o fim, os dados de inflação estão cada vez mais convergindo para a meta de 2%. Aqui eu trouxe o CPI e o PCE, que são duas métricas que o Fed acompanha de perto. Porém, a gente está completando aí 48 meses de métricas acima da meta. Se eu olhar o Trueflation, eu não coloquei aqui, né? Esse é um indicador que ele pega em real time, até com dados de blockchain, qual que seria a verdadeira inflação. O Trueflation está caindo. Então, a inflação não parece mais ser um problema nos Estados Unidos. É uma outra narrativa que a gente pode derrubar. Quando o Trump assumiu, muitas das preocupações vinham de ele ter uma política mais inflacionária e até agora a gente não tem visto isso na prática. Então, hoje eu sou muito mais inclinado a dizer que a gente tem queda de juros, recessão, do que um cenário inflacionário e um cenário de juros mais altos. Com isso, a expectativa da Fed Funds tem se alterado, então a gente deve ter uma Fed Funds ali no final do ano, próxima de 3,5%. Então, com certeza, esse dado vai mudar muito, mas o próprio Trump já deixou claro que gostaria que o Powell reduzisse os juros. É claro que ele não vai fazer isso na canetada, mas o Trump, junto com o Scott Bessent, tem falado muito sobre a taxa de 10 anos. Então, isso é legal. O governo americano está preocupado com a taxa de 10 anos, porque ele não está preocupado hoje com o investidor que tem dinheiro no S&P 500. Ele está preocupado com o consumidor final que vai comprar uma casa e o custo de financiamento está o triplo do que era no passado. Vai fazer um financiamento de veículo e o custo está o dobro do que era no passado. Então, se eles conseguirem reduzir a taxa de 10 anos, seja com uma recessão, seja com um ganho de eficiência através do Dodge, seja pelo meio que ele tiver, isso vai ser positivo para essa parcela da população. Então, a gente precisa acompanhar de perto aqui a taxa de juros dos Estados Unidos. E o último indicador aqui para a gente poder finalizar, o ISM PMI também mostrando sinais de variação muito forte. Então, eu coloquei aqui de fevereiro contra janeiro. O índice de novos pedidos, que é um baita indicador antecedente dentro do PMI, teve uma queda razoável. O índice de empregos, o único que subiu foi preços. Então, aqui a gente consegue ver na tendência como que isso tem gerado um PMI que acaba preocupando também. A gente precisa olhar o PMI industrial e o PMI de serviços, tá? Mas essas são métricas para a gente acompanhar. Qual que é a minha ideia? Esse formato aqui funcionando, aproveitar esses indicadores que saem todas as semanas, para a gente estar aqui pelo menos toda semana discutindo esses dados de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais simples, mas mais eficiente. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, deixa aqui nos comentários o que você está achando, afinal de contas, da economia americana. E não deixe de se inscrever no canal, curtir e mandar para o máximo de pessoas possível. E até a próxima.